Antes que o dia se organize do lado de fora, existe um instante raro em que tudo ainda está em aberto dentro de você. Um espaço silencioso, quase imperceptível, onde a mente ainda não foi capturada pelas urgências, pelas memórias de ontem, pelas expectativas de amanhã. Esse instante não dura muito. Ele se fecha rapidamente quando você se entrega ao automático. Mas quando é reconhecido, quando é habitado conscientemente, ele se transforma no ponto mais poderoso de todo o dia. É nesse intervalo, frágil, porém profundamente fértil, que este ritual começa. Não como técnica, não como hábito mecânico, mas como um retorno deliberado ao centro. A maioria das pessoas acredita que o dia começa quando o corpo levanta, quando o café é servido, quando a primeira mensagem é lida. Mas o dia, na verdade, começa muito antes disso. Ele começa no estado mental dominante que se instala nos primeiros minutos de consciência. Esse estado atua como um filtro silencioso. Tudo o que você vê, sente e decide ao longo das próximas horas passa por ele. Quando esse filtro é caótico, o mundo parece confuso. Quando é tenso, tudo parece pesado. Quando é fragmentado, nada parece suficiente. E o mais sutil de tudo é que esse estado quase nunca é escolhido. Ele é herdado do dia anterior. O que você está fazendo agora é interromper esse ciclo. Está criando uma fissura consciente entre o ontem e o hoje. Está dizendo, sem palavras, que o dia não será apenas uma continuação automática de padrões antigos. E isso não exige força, exige presença, porque presença é o único estado a partir do qual escolhas reais podem ser feitas. Todo o resto é repetição disfarçada de movimento. Talvez você tenha acordado hoje com uma sensação de peso indefinido, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo sem uma razão clara. Talvez a mente tenha tentado rapidamente ocupar o espaço com listas, obrigações, preocupações ou pensamentos recorrentes sobre futuro, dinheiro, tempo, decisões ou relações. Observe isso sem tentar corrigir. Não há nada de errado em perceber o funcionamento da mente. O erro começa quando você se confunde com ela, quando acredita que tudo o que ela apresenta precisa ser seguido, resolvido ou combatido logo cedo. Existe em você uma instância anterior a esses pensamentos. Um campo silencioso que observa sem se agitar, que percebe sem se desesperar, que permanece inteiro mesmo quando tudo parece incerto. Quando você acessa esse campo logo ao acordar, algo fundamental muda. Você deixa de entrar no dia em posição defensiva. E quando não está se defendendo o tempo todo, a energia retorna ao lugar certo. O corpo relaxa. A respiração encontra ritmo. A mente começa a operar com mais clareza e menos ruído. Prosperidade, antes de qualquer manifestação externa, é um estado de coerência interna. É quando aquilo que você pensa não contradiz aquilo que você sente. É quando aquilo que você sente não sabota aquilo que você faz. Quando essa coerência não existe, o dia se torna um esforço contínuo de compensação. Quando ela existe, mesmo os desafios parecem mais administráveis, mais compreensíveis, menos ameaçadores. Este ritual existe para restaurar essa coerência antes que o mundo tente fragmentá-la. Há uma crença silenciosa muito comum de que, ao acordar, você precisa imediatamente se preparar para lutar. Lutar contra o tempo, contra as demandas, contra as expectativas externas, contra a própria sensação de insuficiência. Mas observe com cuidado. Quanto mais cedo você entra nesse estado de combate, mais cansado se sente antes mesmo do dia começar. O alinhamento que você cultiva agora não é fuga da realidade, é preparação inteligente para atravessá-la com menos desgaste e mais lucidez. Permita-se permanecer alguns instantes nesse espaço, não como alguém que espera algo acontecer, mas como alguém que reconhece que já está acontecendo.
Cada segundo de presença consciente reorganiza microcamadas internas que normalmente passam despercebidas. Pequenos ajustes invisíveis que, ao longo do dia, se traduzem em decisões mais firmes, reações menos impulsivas, palavras mais precisas e escolhas mais alinhadas com quem você está se tornando. Este não é um áudio para te convencer de nada. Não é para criar euforia, nem para gerar dependência emocional. É um convite para lembrar algo simples e profundo. Você não precisa começar o dia em desvantagem interna. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa provar seu valor logo ao acordar. O simples ato de se alinhar conscientemente já muda o jogo de forma silenciosa, porém decisiva. Fique aqui. Não avance mentalmente. Não tente concluir nada. O dia ainda não começou de verdade. Ele está sendo preparado por dentro. E essa preparação, embora invisível, é o que mais determina a forma como tudo o que vem depois será vivido. O ritual está em movimento e agora ele está mais profundo. À medida que o silêncio se estabiliza, algo começa a se tornar mais nítido. Grande parte do peso que você sente ao longo dos dias não vem do que acontece, mas da forma como a mente antecipa, repete e sustenta narrativas internas sem questionamento. São histórias silenciosas que se formaram ao longo do tempo, muitas vezes em momentos de tensão, perda ou insegurança, e que passaram a operar como verdades automáticas. Elas não se anunciam como crenças, elas se apresentam como fatos, e é exatamente por isso que precisam ser observadas com atenção agora. A mente humana tem uma tendência profunda a confundir familiaridade com realidade. Aquilo que é repetido cedo, aquilo que aparece logo ao acordar, ganha prioridade no sistema interno. Se o primeiro pensamento do dia é de escassez, o dia inteiro passa a ser lido por esse filtro. Se é de urgência, tudo parece atrasado. Se é de dúvida, cada decisão carrega um peso maior do que deveria. Este ritual existe para interromper esse processo no ponto mais sensível, antes que a narrativa se torne dominante. Observe, com honestidade e sem julgamento, qual pensamento costuma surgir logo cedo. Talvez seja uma sensação de insuficiência, como se ainda faltasse algo para você se sentir preparado. Talvez seja uma cobrança constante por produtividade, como se descansar fosse um erro. Talvez seja um medo difuso de errar, falhar ou perder oportunidades. Nenhum desses pensamentos define quem você é. Eles apenas revelam condicionamentos antigos que ainda não foram revisitados com consciência. Quando você olha para essas narrativas sem se fundir a elas, algo importante acontece. Você cria espaço interno, e espaço interno é o pré-requisito de qualquer mudança real. Não se trata de substituir pensamentos negativos por positivos, nem de impor frases de autoafirmação. Trata-se de alterar o estado a partir do qual os pensamentos surgem. Quando o estado muda, o conteúdo muda naturalmente. Existe um ponto silencioso em você que não precisa provar nada, que não corre atrás de validação, que não se define por desempenho ou comparação. Esse ponto não reage, ele observa. E quanto mais você se ancora nele, mais a mente aprende a se organizar ao redor dessa estabilidade. A ansiedade perde combustível, a pressa perde sentido. A necessidade de controle começa a se dissolver não por esforço, mas por compreensão. Neste estágio do ritual, algo sutil começa a acontecer. Você percebe que não precisa carregar o ontem para atravessar o hoje. Muitas das tensões que você considera atuais são, na verdade, resquícios emocionais de dias anteriores que nunca foram verdadeiramente encerrados. Quando você começa a manhã consciente, você fecha ciclos silenciosos. E fechar ciclos libera energia. Energia que antes estava presa em ruminações passa a estar disponível para criação, decisão e presença.
Prosperidade mental não é ausência de problemas, é capacidade de permanecer inteiro mesmo diante deles. É saber que desafios existem sem permitir que eles definam seu valor ou sua direção. Quando você entra no dia a partir desse lugar, a vida começa a responder de outra forma. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você deixa de se sabotar internamente enquanto tenta avançar externamente. Permita-se agora soltar a ilusão de controle total. Controle é a tentativa da mente de garantir segurança, antecipando cenários que ainda não existem. Presença é a capacidade de lidar com o que existe com mais lucidez e menos desgaste. Quando você troca controle por presença, algo inesperado acontece. A mente se torna mais eficiente, não menos. As decisões se tornam mais claras. As ações ganham precisão. A energia deixa de ser fragmentada. Observe também como o corpo responde a essa reorganização interna. Pequenas tensões começam a ceder. A respiração encontra um ritmo mais natural. O campo emocional se estabiliza. Esse alinhamento não é abstrato. Ele é neurológico, psicológico e energético ao mesmo tempo. É o resultado direto de sair do modo reativo e entrar no modo consciente logo no início do dia. Quanto mais vezes você inicia a manhã a partir desse estado, mais familiar ele se torna. O que antes parecia raro passa a ser acessível. O que antes exigia esforço começa a surgir com naturalidade. Esse é o início da verdadeira reprogramação. Não impor novos pensamentos, mas mudar o eixo interno a partir do qual a mente opera. Permaneça mais alguns instantes nesse espaço. Você está reorganizando camadas profundas sem ruído, e o dia que nasce a partir daqui já carrega outra qualidade. Quando a mente deixa de lutar contra si mesma, uma compreensão silenciosa começa a emergir. Você não é aquilo que precisa ser consertado. Você é o espaço onde tudo pode ser reorganizado. Essa percepção, embora simples, costuma ser profundamente libertadora, porque dissolve a sensação constante de inadequação que tantas pessoas carregam ao longo da vida. Quando você para de se tratar como um problema a ser resolvido, algo essencial se realinha. A energia que antes era gasta em autocrítica retorna como presença. Existe um hábito antigo da mente de buscar clareza através de respostas rápidas. Ela acredita que só pode descansar quando tudo está definido, quando o caminho está garantido, quando o futuro parece previsível. Mas a verdadeira clareza não nasce da certeza absoluta. Ela nasce da capacidade de permanecer em contato com a própria experiência sem ansiedade. Quando você aprende a sustentar perguntas sem pressa, o pensamento se aprofunda, a percepção se amplia e decisões mais alinhadas começam a surgir naturalmente. Observe como, agora, a sensação interna é diferente daquela que costuma acompanhar o início do dia. Mesmo que a vida ainda traga desafios, há menos urgência, menos ruído, menos tensão antecipada. Isso acontece porque você interrompeu o ciclo de identificação com pensamentos automáticos. Você não os expulsou, não os negou, apenas deixou de se confundir com eles. E essa pequena mudança altera profundamente o modo como você se move no mundo. A partir desse estado, algo importante se consolida: confiança tranquila. Não a confiança que precisa ser exibida ou defendida, mas aquela que se sustenta sozinha, silenciosa, firme. Ela não depende de resultados imediatos nem da aprovação externa. Ela nasce da coerência interna, da sensação de estar em acordo consigo mesmo. Quando essa confiança se instala, mesmo decisões difíceis passam a ser tomadas com mais serenidade. Há uma maturidade emocional que surge quando você percebe que não precisa se convencer de nada logo cedo. Não precisa criar euforia artificial. Não precisa negar medos, nem forçar otimismo. O equilíbrio real vem da honestidade interna,
reconhecer limites sem se diminuir, reconhecer potencial sem inflar o ego. Esse estado gera uma força estável, que não oscila tanto diante dos acontecimentos externos. Neste ponto do ritual, você começa a sentir que a energia retorna ao corpo de forma mais organizada. A atenção se torna menos dispersa. A mente deixa de pular entre cenários imaginários. O presente ganha densidade. E quando o presente se torna habitável, o futuro deixa de ser ameaçador. Ele passa a ser uma extensão natural do agora, e não um peso antecipado. Prosperidade, em sua camada mais profunda, é continuidade interna. É a capacidade de manter coerência, mesmo quando o ambiente muda, quando pessoas reagem, quando situações exigem adaptação. Essa continuidade não é rigidez, é flexibilidade com um eixo. Você se move, ajusta, aprende, mas não se perde de si. Este ritual está treinando exatamente isso, permanecer conectado ao próprio centro enquanto a vida acontece. Ao longo do dia, pensamentos antigos podem tentar retornar. Dúvidas conhecidas, medos recorrentes, impulsos de autossabotagem que já fizeram parte da sua história. Quando isso acontecer, lembre-se deste estado, não como algo distante, mas como algo acessível. Você não precisa repetir o ritual inteiro para retornar a ele. Às vezes, basta uma pausa consciente, um respirar atento, um instante de presença para reativar o eixo interno. Cada vez que você retorna a esse lugar, a mente aprende um novo caminho, e caminhos mentais, quando repetidos, se fortalecem. Com o tempo, o que antes exigia esforço se torna natural. O que antes parecia frágil se torna estável. O que antes era raro passa a ser parte da sua forma de viver. Essa é a reprogramação verdadeira. Não forçar mudanças externas, mas alterar o ponto interno a partir do qual você vive. Permaneça mais alguns instantes nesse estado. Sinta a estabilidade que começa a se firmar. Você não precisa acelerar este processo. Agora, permita que tudo o que foi reorganizado internamente encontre um ponto de repouso natural. Não como algo que precisa ser segurado com esforço, mas como um estado que se sustenta justamente porque você deixou de lutar contra ele. Há uma diferença profunda entre manter algo pela força e permitir que algo se estabeleça por coerência. O que se estabiliza agora não é apenas a mente. É a forma como você escolhe existir ao longo do dia que começa a se desenhar à sua frente. Existe uma inteligência silenciosa que se manifesta quando você não tenta controlar cada detalhe da própria vida. Uma inteligência que não se revela na pressa, nem no excesso de planejamento, nem na tentativa constante de antecipar o futuro. Ela se revela quando você está presente o suficiente para perceber o próximo passo com clareza. Quando você começa o dia alinhado, essa inteligência encontra menos resistência para agir através de você. As decisões surgem com mais naturalidade. Os encontros acontecem no tempo certo. As palavras certas aparecem quando são necessárias. Leve consigo uma compreensão simples, porém transformadora. Você não precisa carregar o dia inteiro nos ombros logo ao acordar. O dia não exige que você esteja pronto para tudo de uma vez. Ele pede apenas presença no passo atual. Cada situação será vivida quando chegar. Cada decisão será tomada no tempo certo. Cada resposta surgirá do lugar mais lúcido possível se você permanecer conectado ao eixo interno que acabou de organizar. Ao longo do dia, você poderá retornar a este estado em pequenos momentos quase imperceptíveis. Um silêncio antes de responder. Um respirar consciente antes de decidir. Um breve recolhimento interno no meio do movimento. Esses retornos não exigem isolamento nem ritual externo. Eles acontecem porque agora existe um lugar interno reconhecido,
Um ponto de referência ao qual você pode voltar sempre que sentir que está se afastando de si. A partir daqui, o dia deixa de ser algo que simplesmente acontece com você. Ele passa a acontecer a partir de você. Suas escolhas ganham mais coerência, suas ações ganham mais precisão, suas reações perdem intensidade desnecessária. E mesmo quando desafios surgirem, porque eles surgirão, você não se perderá neles com a mesma facilidade de antes. Há uma diferença entre enfrentar dificuldades e ser engolido por elas. Esse ritual treina exatamente essa diferença. Prosperidade, em sua forma mais verdadeira, não é um evento isolado no futuro. É um estado interno contínuo que molda pouco a pouco a realidade externa. Quando esse estado se sustenta, o mundo começa a responder. Não por mágica, não por sorte, mas por alinhamento. Você passa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. Passa a agir com mais firmeza onde antes havia hesitação. Passa a confiar no processo sem abrir mão da responsabilidade pessoal. Permita que este encerramento seja feito sem pressa. Não há necessidade de um corte brusco entre este momento e a vida que se inicia. Leve essa consciência consigo ao se levantar, ao caminhar, ao iniciar suas atividades. Deixe que ela se infiltre na rotina de forma silenciosa, moldando o ritmo do seu dia sem exigir esforço consciente. O que foi reorganizado não precisa ser lembrado o tempo todo. Ele apenas precisa ser vivido. E saiba, este ritual não é um ponto final. Ele é um ponto de continuidade, um ponto a partir do qual outros estados, outras compreensões e outras camadas de alinhamento podem ser acessadas. Sempre no tempo certo, sempre com profundidade, sempre com presença. Cada manhã em que você retorna a esse espaço, algo se aprofunda, algo se fortalece, algo se integra. Quando o dia pedir mais de você, lembre-se de quem você escolheu ser antes de começar. Quando o ruído tentar se impor, lembre-se do silêncio que você já conhece. Quando a mente buscar respostas apressadas, lembre-se de que clareza nasce da presença. Este momento se completa aqui, o ritual se encerra, o dia começa agora e você começa alinhado.